Olá, meus jovens! Então, mais essa semana aqui, né, falando sobre um conteúdo novo. Talvez seja novo, né, para todo mundo, mas acho que você viu um pedaço aí em Cálculo 1, que é sobre a notação para o crescimento assintótico. Você estudou lá em Cálculo 1, né, o que eram as assíntotas, né? Você lembra que tinha uma assíntota, né, vertical e uma assíntota horizontal? Pois é, a bagunça aqui, ó, é quase, vou botar aqui, quase, opa, a letra tá toda errada. Quase assíntotas horizontais. Só que é um negócio mais legal, né, porque você não vai falar assim, a função no limite vai chegar na constante, não. Que a gente vai querer descobrir uma forma de estimar o comportamento da função usando outra função, certo? Mas você pode ter isso na cabeça já que o crescimento assintótico é mais para as assíntotas horizontais, né? Ou seja, quando aquele x lá das funções contínuas ia para o infinito, lembra? Então, uma bagunça dessa aí. Então, a gente vai entender o que significa essa notação aqui, né, que é a notação O grande. Não sei como é que o seu professor lá de análise de algoritmo vai falar. E aí nós vamos fazer, né, os exemplos para as funções que vocês vão utilizar nessa disciplina. Algumas operações entre funções para você já ficar um pouco mais entendido do assunto. E por último, a gente vai entender essas duas outras notações que também servem para fazer um tipo de estimativa, né? Todas ainda sem limite, certo? Não tem limite aqui, faz de conta que não existe, tá bom? Então aqui, né, da bibliografia eu estou usando o livro do Rosen e do Scheinerman, tá? Para montar esses slides aqui bonitinho. Não vou dizer que levou 3 horas para fazer, porque, né, cara, fica ruim, mas foi 3 horas para fazer isso aqui, gente, socorro. Até engasguei, né, cara? Então vamos lá. A notação O grande, né? Então o que acontece? Quando você está lá fazendo seus algoritmos, tá fazendo os negócios de cálculo numérico, biseção, método de Newton, né? Gauss-Jacob, Gauss-Seidel, muito doido lá e tal. A gente precisa fazer umas estimativas sobre o comportamento desses troços, né? E aí você pode analisar o comportamento deles com relação ao tempo, com relação à quantidade de memória, com relação à quantidade de operações, com relação à quantidade de funções recursivas que tem lá dentro, enfim, vários parâmetros, né? Aqui você pode pensar que a gente vai fazer uma coisa mais teórica, não está aplicada para a análise de algoritmo, mas quando chegar lá em análise de algoritmo você vai ter, né, eu acho que vai ter um vislumbre na hora assim, olha, eu vi isso em algum lugar, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar umas funções que, né, elas podem representar aí, né, a contagem de operações de algum algoritmo e tal. E a gente vai analisar o comportamento delas meio que no infinito. Ou seja, a gente quer tentar estimar o comportamento dela quando o n for muito grande, né? Quando o x estiver lá para frente. Então, o que acontece no começo, nesta notação aqui, não é tão importante. Tá? O que importa mais é o fim, né? Depois de uma determinada um valor grande para, né, o n, aí a gente vai tentar analisar o comportamento, certo? Então vamos lá, né, de uma vez. O que vai ser essa notação O grande? Preste atenção. Você tem aqui duas funções, f e g, definidas nos naturais, certo? Então a gente vai dizer que a f é O grande, né, de G, se existe uma constante M e um número K, tal que essa desigualdade aqui funciona. O negócio tá torto, gente. Aí tá saindo as linhas tudo inclinadas. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Vou fazer aqui reto. Isso, garoto. Pronto, olha aí. Então, ó. E essa desigualdade vale para todo n maior que k.
certo? Então, o que está falando? Está falando assim, né? O tamanho dessa f aqui fica menor que g vezes uma constante. Para alguns n, para todo n, né, a partir desse k. Então, para você falar que a f é O grande de g, você tem que encontrar, né, quem é essa constante aqui e tem que determinar um número k, tal que sempre funciona essa bagunça aqui, certo? Então, vou botar aqui. É isto que temos que determinar. Opa, olha aí que maravilha. Certo? Deixa eu ver se eu já deixei um exemplo. Já deixei um exemplo aqui, né, pra gente fazer aqui na paz, na tranquilidade. Depois a gente vai fazer outros exemplos. Vou trazer uns gráficos, né, pra gente ficar mais tranquilo com relação a isso. Então, olha só, considera o algoritmo da abscissão, né? O erro cometido na aproximação é um O grande de 1 sobre 2n, certo? Então o que a gente pode, né, se você nunca viu o que é o algoritmo da abscissão, né? O algoritmo da abscissão é, você tem uma função definida no intervalo. E aí nesse intervalo, eu vou chamar aqui de A e B, nesse intervalo a função aqui tem uma raiz, certo? Qual é a letra para essa raiz? Essa aqui, ó, xi, certo? Aí você tem uma f de x aí. Aí o f de xi dá zero. Então no algoritmo da abscissão, o que a gente faz, né? Pega o tamanho do intervalo, divide no meio. Onde é que está o meio? Eu não estou vendo, estou muito perto, meu Deus, socorro. Aí divide no meio aqui, faz conta que a gente vai olhar para cá. E aí o que a gente faz? Vamos calcular o valor da função aqui, ó. Calculo o valor da função aqui, calculo o valor da função lá em cima, né? Eita, fé, olha aí, a minha, pra cá, minha filha, pô, obrigado. Então a função aqui, ó, faz quando vai pra cá. Aí a função ficou aqui, certo? Aí a gente calculou o ponto médio, que seria o que eu vou chamar de x1, certo? Então, olha só, a distância entre a x1 e xi, que é essa aqui, né? Ela vai ser menor que a metade do tamanho desse comprimento, certo? E aí o que a gente faz? A gente vai e faz o comprimento todo. Aí a gente vai e faz o seguinte: como a raiz, né, tá na metade para a direita, esse daqui agora vai ser o nosso A1, certo? Aqui a gente começa com B0 e A0. Aí esse vai ser o A1 agora. Então o nosso intervalo agora é esse aqui. Aí a gente vai escolher metade aqui de novo desse intervalo. E aí esse aqui vai ser o meu x2, certo? Aí eu tenho aqui, ó, de novo, que a distância entre o xi, né, e a raiz é menor que o tamanho aqui do intervalo. E esse intervalo já é metade do tamanho que eu tenho, certo? Então, o que a gente consegue lá, né, de cálculo numérico? A gente tem o seguinte, ó. Vou tentar escrever aqui. Para todo n, temos que a distância entre o xn e a raiz, socorro, né? Quando você está no intervalo aqui, ó, vai ser sempre menor que, vou botar b menos a0 sobre 2 elevado a n. Eu não sei se os números que eu peguei aqui estão certos, se esse aqui, eu acho que aqui eu fiz assim, eu acho que esse aqui tem que ser x0, aí eu tenho a1, aí esse aqui tem que ser a1, ou x, o x2 que eu botei aqui tem que ser o x1, né? Então olha só, para a gente fazer, né, porque a sequência xn são os pontos médios, né? Deixa eu anotar aqui para ficar mais tranquilo. São os pontos médios
do intervalo ANBN, certo? Então, ó, o erro cometido, né, que é a distância entre a aproximação e a raiz de fato, vai ser menor que o primeiro intervalo lá sobre 2 elevado a n, né? E isso daqui a gente consegue mostrar que vale para n igual a 1, para n igual, né, a partir de todo, qualquer n lá. E aí você pode escrever assim, né, ó, B0 menos A0, que multiplica 1 sobre 2 elevado a n. Essa função aqui seria a nossa g de n, certo? Então a gente pode escrever isso daqui. Eu vou escrever, né? Fazer o exemplo bonitinho e tal. Outra página. Então, para todo n a gente tem essa baderna aqui, né? Então, seja m, né, esse número B0 menos A0, né? Tem módulo aqui, né? E g de x não, gente. A gente está aqui com g de n, que é tudo no número natural. Opa. Então, seja m igual a esse daqui. Ah, a gente precisa do k, né? Para qual k isso aqui funciona? Para todo mundo, né? K pode ser 0, né? O meu k pode ser 0, que se eu botar aqui, ó, se a função tem a raiz, então o x0, que é a metade do primeiro intervalo, a distância é menor, né? Ok, né? Então vou botar aqui, ou seja, temos que a distância, né, o xn, que seria a nossa f, é menor que m g de n. Vou botar módulo, porque a definição estava em módulo, né? Então, a gente pode botar aqui esse troço. Ai, meu Deus. Isso aqui, ele é osão de 1 sobre 2 elevado a n. Certo? Então, isso está dizendo o quê? Esta função aqui é sempre maior do que essa daqui, né? A partir de um k, que esse k seria 0, no nosso caso aqui. Tá bom? Então, vou fazer o próximo exemplo usando aqui o querido GeoGebra, né? Para a gente entender como é que vai funcionar, tá bom? Mais um exemplinho aí no próximo vídeo. Até mais!